internauta, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons convidados, aqueles que fazem a diferença na nossa vida, na nossa região, né? Os nossos empresários, os microempreendedores, os mega empresários, enfim, não importa. O que importa exatamente é o conhecimento, é o dia a dia, a experiência, a idoneidade, né? Aquilo que faz a diferença realmente na vida da nossa gente. E hoje, mais uma vez, um convidado muito, mas muito especial. Vocês vão poder acompanhar aí conosco, com certeza, mais um episódio sugerido por você, e é dessa forma que a gente tem construído no Topo Podcast, nessa parceria com a nossa audiência, até porque não teria razão de existência se não fosse você que está aí do outro lado. Então, agradeço desde já por compartilhar, por curtir o nosso canal. Esteja conosco aí em mais uma série tão especial. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Já agradecer, né, a grande repercussão do último episódio com o Sérgio Tomil, da ProWay. Quem não assistiu, assista, está fantástico. Ele conta toda a história, da onde que surge o Polo de Tecnologia de Blumenau, então está imperdível. Assista lá. Agradecer já nosso patrocinador master, né? Melhores Imóveis. Você que busca comprar, vender ou alugar, Melhores Imóveis. Eles buscam o melhor imóvel para você. Você passa a característica que você quer, a localização, e eles vão atrás. Fala com o Diego, com o Jason. Siga eles no Instagram, Melhores Imóveis BNU. Também tem as nossas redes sociais, né, Sheila? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E para você ficar por dentro de toda a nossa agenda, mandar pergunta para os nossos convidados e saber toda vez que sai o episódio, nos siga lá nas redes sociais. O Instagram é o No Topo Podcast, o Facebook também chama No Topo Podcast. E você acompanha em forma de vídeo no YouTube, lá no canal No Topo Podcast, e em qualquer plataforma de áudio você também nos encontra. Então vamos aí para mais uma entrevista. Olha, com muita satisfação que a gente tem hoje aqui, querido amigo, grande amigo mesmo, empresário, empreendedor, voltado à comunidade, estabelecimento tradicionalíssimo na cidade de Blumenau, muito bem estabelecido na região norte da cidade, meu querido amigo Johnson Evandro Plautz, da Tecibon. Eu chamo de Tecibon Cortinas, mas eu sei que é Tecibon Decor, a Tecibon que todo mundo conhece e sabe exatamente o que significa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mazinho. Quero agradecer já essa oportunidade de estar aqui hoje, a gente conversar um pouco, agradecer ao Edinho também, que eu não conhecia, né? Prazer, o Sheila também, e dizer que é uma honra realmente, tá? Estarmos aqui para conversar um pouco, contar um pouco da história, né? De tudo. São 30 anos, né, de luta. Que data especial, né, John? Esse ano. Exatamente, é uma data bem marcante, assim, né? 30 anos, são poucas empresas, acho que chegam, né? 30 anos. Uma empresa basicamente familiar, né? Então, é um orgulho para a gente também, tá? E tu começasse muito menino, porque 30 anos essa Tecibon, né, Johnson? Começa muito cedo na tua vida, né? Como eu falei há pouco aqui nos bastidores, quase de fralda, né? A gente começou lá. Então, a Tecibon iniciou em 92, né? Abril de 92, mas eu comecei um pouco antes, porque antes da Tecibon, a loja, vamos dizer, a gente tinha uma pequena distribuidora de tecidos, né? Que era em casa, tal. Então, ali com 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar junto ali com meu pai, com meus irmãos, né? Então, foram uns 4, 5 anos a gente trabalhando ali, atendia a várias regiões do estado, né? Sempre no ramo daí de tecido. Hoje a gente foca na parte de decoração, né? Tecido de cortina, tal, mas eram tecidos para vestuário, para roupa, camisa, calça, né? Vestidos, trajes femininos em geral. Então, na época, meu pai era representante de uma empresa de tecidos e atendia as grandes confecções, lojas maiores, tal, e via esse nicho de mercado de atender pequenos varejos e pequenas confecções que não conseguiam comprar, vamos dizer, a peça de 50 metros de uma fábrica, daí uma cartela de um tecido com 8, 10 cores. Então, para pequena confecção, para o pequeno lojista, era difícil. Então, a gente montou essa distribuidora e a gente fracionava a venda, né? 10 metros, 15 metros, tal. Então, ali que eu comecei a ter contato com tecido. Eu fui aprendendo ali e tal. E comecei, tipo assim, recebendo mercadoria, botando na prateleira, tal, depois separando pedido, depois faturamento, tal. Então passei por, né, todas as etapas ali, né, até em 92 a gente começar com a loja daí, né, em 92. E esse nome Tecibon? Esse nome Tecibon
é um pouco curioso. Claro que ele remete a tecido, né? Sim. Mas esse nome Tecibon era uma empresa que existia em São Paulo, que, como meu pai ia muito a São Paulo, que ele representava empresas da região lá, era uma empresa que fechou. E ele marcou esse nome, Tecibon. E ele sempre, um dia que eu abri uma loja, eu vou botar esse nome. E aí, em 92, a gente abriu a loja, ele fez a consulta, não existia mais aquela empresa, realmente, já tinha dado baixa, tudo, e cravou o Tecibon e ficou daí, Olha né? só. Então, mas realmente começou com a história de tecidos de vestuário. Ele já começou bem, sugestivo, né? E a loja começa com tecido para vestuário ainda ou já começa com Sim. decoração, quando Não, ela começa? Não, tecido de vestuário. A gente começou... o nosso foco inicial era o tecido para roupa em geral e aviamentos. Então, e a gente não começou no local que a gente está hoje. A gente começou... Como existe hoje uma Casa Bittencourt, ainda algo nesse sentido? Exatamente, com aviamentos para costureira, para dona de casa, tal, né? E era ao lado do antigo Romeu Gheorghe ali, a região bem pertinho ali, né? Mas um pouco mais... Onde nós residimos, inclusive, bem ali do exatamente, lado. É bem ao lado da empresa do seu Romeu ali. Então, essa parte de aviamentos era uma parte que nos dava bastante trabalho na época. Por quê? Porque a gente tinha que ir a São Paulo para fazer a compra. Então, a cada 15 dias, a gente tinha que se deslocar a São Paulo, tal, volta. Então, era bem trabalhoso nesse sentido, né? Aquele bate e volta, né? Sim. Ia numa noite, voltava na outra, risco de assalto, tal. E... Que muita gente faz isso até hoje em dia, Sim, né? Sim, até hoje em dia. O pessoal nosso vai muito para São Paulo, vai muito né? para São Paulo. E, na época, o nosso foco de compra era na 25, não sei se conhecem lá. 25 de a março, 25 né? de março ali. E alguma coisa no Brás, mas a maioria, os atacados eram na 25 de março. Então, me lembro de várias situações assim o ônibus parava na antiga prefeitura de São Paulo, daí tu atravessava uma marginal, que eu não lembro agora qual que é a marginal ali que tu atravessava, daí passava pelo antigo Treme-Treme, não sei se já ouviram falar do Treme-Treme lá em São Paulo, era um prédio, uns 30 andares, da década de 30 ou 40, não sei, e a prefeitura ia demolir, e os moradores de rua e bandidagem, craqueiro, todo mundo invadiu, e a prefeitura não entrava, e a gente tinha que passar do lado. Nossa. Então era uma situação assim, né? Todo mundo passava com medo ali, mas... Por isso treme-treme. E não tinha outro jeito, né? Então foi assim, uma experiência bem bacana na época, né? Um aprendizado para a vida, assim, né? Isso ali. Então, a cada 15 dias, a gente tinha que ir a São Paulo, né? Muitas vezes meu pai ia sozinho, muitas vezes tinha mais coisa para comprar, daí nós íamos em dois, né? Para ser mais fácil até para carregar tudo, né? Que tinha que sair da 25 e ir até lá onde o ônibus ficava, que era uma distância ali de uns 1.500 metros, mais ou menos, 2.000 metros, uns 2 quilômetros. Com as mercadorias? Nas costas. Botava nas costas e ia... Como vai atravessar o deserto? E ir embora, né? Daí, muitas vezes, na chuva. Né? Época de verão, eu me lembro de... temos que apurar, máximo até 2 horas da tarde, ter carregado, porque quando dava pancada de chuva, tu vinha com água até no joelho, ali na 25, né? Nossa, não era água, era lodo, né? Porque era uma sujeirada... Né? Então, foi assim... Foi o começo de tudo ali, né? Essa situação de... E aí ficou com aviamento e com tecido durante quanto tempo? Olha, o tecido de vestuário, a gente continuou bastante tempo ainda. Até mais ou menos 2010, a gente ainda conseguiu conciliar o tecido de vestuário com a linha de decoração daí, né? Mas depois a gente viu que costureira tá bem difícil. Hoje é difícil tu conseguir um alfaiate, né? A gente vendia muito traje masculino. Acho que se tu contar na cidade toda, não sei se tu vais achar 5 alfaiates ainda no Blumenau. Pois é, pouco se fala nisso, né? Eu acho que não tem mais, né? E na época eram muitos alfaiates. Exato, que a gente atendia, né? Era a venda do tecido, dos aviamentos, de intertela, e tudo a gente buscava em São Paulo para atender esse pessoal, né? E a maioria foi se aposentando, muitos já morreram e não conseguiram passar esse ofício para outros, né? Até porque esse ofício
hoje ninguém mais quer sentar numa máquina, assim, costurar. É E vieram as complicado, grandes né? redes, né, de terno e etc, baratas, enfim. Hoje, para tu costurar um alfaiate, eu me lembro na época, eram 3 dias, de 3 a 4 dias para costurar um traje. Então, se tu pegar hoje o custo de um dia de trabalho, olha o custo que vai ficar, né? Uma peça dessa. Então, realmente foi mudando, né, o foco. Realmente, hoje todo mundo compra pronto. Eu até recentemente ia num casamento, cheguei, vou lá ver. Tu já sai com a roupa toda montada. Precisa fazer a bainha, ajuste aqui e tal. São Deixa só aqui, ajustes, né? daqui a 2 dias tu passa e pega. Então ficou muito mais fácil, muito mais prático. E o aviamento? Daí o aviamento também, eu acredito que foi lá pelo começo dos anos 2000, até máximo 2005, que a gente eliminou depois o aviamento também, porque daí a gente começou a entrar nessa linha de decoração, então acabou faltando até espaço na época, né, para conciliar as duas, e tempo também para tu te dedicar aí a São Paulo, né? Então a gente acabou eliminando essa parte de aviamentos e, como eu te disse antes, já, a costureira também diminuiu muito o pessoal que faz, né, esse tipo de roupa, né, hoje, caseiro, vamos dizer assim. Né? Isso é legal, né? Porque uma empresa com 30 anos tem toda uma história. Então, ela passou por crises, das mais diversas, e por mudanças de comportamento, né? Que é o alfaiate deixar de existir, é a costureira parar de existir. Então, isso é legal porque muitas empresas vão ficando pelo caminho. E algumas se reinventam, que foi o caso da Tecibon. Daí, na época, a gente começou a trabalhar com a linha de decoração, a linha de cama, mesa e banho também, né? E começou a implementar. Daí, em 95, que a gente começou em 92, 95, a gente saiu da sala que a gente estava e foi para o atual sede hoje, na frente da empresa Nossa Senhora da Glória, antiga empresa ali, né, ao lado do Banco do Brasil. Só que ali são várias salas, tal. A gente na época pegou uma sala. Pois é, te dizer bem menor, né? Era uma sala de mais ou menos 70, 75 metros quadrados ali que a gente tinha, né? Daí tinha outras lojas ao redor, tal, porque na época a nossa intenção era pegar uma sala dessas da empresa Nossa Senhora da Glória, né? Mas na época era quase inviável. O custo ali. Não chegava a vagar uma sala e tu pagava ágil. Tu tinha que comprar o ponto, era caríssimo. E daí, se tu parar para analisar 95 para agora, olha quantas salas ali estão vazias. Exatamente. Né? Essa época, a Rua 2 de Setembro, ela era lotada de Não, comércio, né? O comércio da 2 de setembro era... Acho que depois da Rua 15 de novembro, Exato. acho que era o comércio mais forte de Blumenau. Exato. a Rua 2 Vamos lembrar um pouco o internato, principalmente o mais antigo, duas mãos, a via de paralelepípedo, né? Toda aquela estrutura tradicional, né? Exatamente, E daí, eu até esses dias estava conversando com um morador mais antigo da Itopava Norte até, e falando do nosso começo, ali também do lado do Romeu Georg. Daí eu disse para ele, cara, eu ficava brabo sábado de manhã, quando eu chegava a abrir a loja, nós não tínhamos estacionamento, o estacionamento era rente à rua. Não tinha vagas para os nossos clientes, que o Romeu Georg, os clientes do Romeu Georg pegavam a rua toda. Tinha fila, 15 para as 8 da manhã, tinha fila naquela loja para entrar, porque era o primeiro material de construção. Se tu pegava a região norte da cidade, não existia outro material de construção no começo dos anos 90. Pessoal, Itopava Central, Itopavazinha, Baden, Salto do Norte, parava tudo ali. E se estacionava na frente, no leito da rua, isso mesmo? No leito da rua. Tinha um estacionamento no outro lado da rua, né? Mas muitos dali iam continuar em direção ao centro, então já paravam ali, né? Exato. Daí eu ficava olhando, não tem onde parar. E era difícil, assim, era difícil, mas hoje a gente lembra com saudade, com saudade dessa época, né? Que gerava um movimento muito grande para o comércio, né? O comércio da 2 de setembro e várias lojas que a gente pode mencionar da época, né? Exato, que já nem existem mais, que eram né? muito fortes, né? E tu estavas falando em 95, daí a mudança? Daí a mudança para o local onde a gente está hoje, e daí ali a gente já começou a introduzir alguma coisa de cama, mesa e banho, né? Só que o problema era o espaço. O espaço ali realmente era acanhado, né? Daí no ano de 2001, 2002, se eu não me engano, uma loja que tinha do nosso lado, ele resolveu vender. Ele comprou essa loja, não era muito a tocada dele, se arrependeu, acho, de ter comprado, tal, e botou à venda. Daí fui lá, negociei com ele, comprei o estoque dele,
liquidamos o estoque e Mas era uma pegamos loja de aquela quê? sala. Era uma loja que eles vendiam muita coisa de artesanato, alguma coisa, vasos, peças assim daí, né? E daí conseguimos esse ponto, daí fizemos uma adaptação, parede interna, abriu tal para, né, ter acesso, tudo. E daí depois, em 2008, 2007, 2008, a gente fez uma ampliação para trás, conseguimos com o dono do prédio na época, né? Então a gente construiu onde eram garagens, a gente construiu uma parte de loja, né, onde a gente hoje tem a parte de tecidos, né, e uma sobreloja com depósito, tal. Então, na época foi assim um desafogo para a gente, né? A gente conseguiu, né, ter um espaço para poder trabalhar. Daí entrou tapete, fomos aumentando o leque de produtos, né, na época ali. E a última sala depois foi a da esquina ali. Que era foto ali, né? Foto, tradicionalíssima ali no bairro, né? Acho que foi a primeira inquilina até do prédio ali, né? E daí também era uma sala, a gente reformou ela toda, tal, conseguiu adaptar. Hoje a gente transformou ela num showroom. Exato, né? que o espaço visual é muito bom, né? A primeira olhada que você dá é ali naquela curva ali onde... Sim. O fluxo dos carros? Bem no fluxo, porque antes a nossa sala, as duas salas ficavam muito escondidas, porque Exato. o pessoal só passava e olhava, né, contava. Hoje não, hoje daí tem a questão da sinaleira, o pessoal tem que parar ali Exato. e tal, né? Ficou muito bonito ali, você fez um showroom ali, de Sim. fato, né? Então, Chama muita atenção. daí a gente conseguiu agregar a linha de persiana também, né? Ampliou o mix de produtos, né, Johnson? Exatamente. E aí também já avançou mais um pouco com essa linha do tempo, que é o lado onde tem a garagem de automóveis também, né? Sim, essa foi uma outra empreitada ali. Esse espaço ficou vago, né? O rapaz que tinha a revenda ali, e eu conheci o seu Marchetti, ele, o dono da sala, assim, né? De vista, assim, de um ou outro contato. E como estava já um tempo fechado, eu vou lá conversar com ele, né? Vamos ver qual é a possibilidade de a gente entrar num acordo, tal. Daí, a primeira coisa que ele me perguntou: para que tu queres isso? Eu não sei ainda. Talvez eu vou transformar no estacionamento para a loja, talvez eu vá usar para promover eventos para a loja, um feirão. Ainda não tenho assim uma ideia. Não, eu acho que não. Tu tens que ter certeza do que tu vais fazer para tu vir alugar. Olha só. Daí, eu disse, não, eu tenho certeza que eu vou fazer alguma coisa, né? Daí chegamos num acordo, beleza. Fiz a locação e daí a gente já promoveu logo em seguida um feirão ali que foi um sucesso, tal. E logo depois veio a ideia de montar um e-commerce, né? Exato. A venda. Isso lá por 2020, pelo que eu me recordo, começou com o comércio eletrônico, né? Lembra que a gente conversou lá um dia no teu estabelecimento, né? Foi final de 19, eu comecei a conversar com um e outro fornecedor, tal, né, para fazer um estudo de campo, tal, como é que era essa área, tal, porque a gente queria entrar. E todo mundo foi bem assim, não, cara, vai, faz, é o futuro, toca. O melhor momento impossível, que daí vem a pandemia na sequência. Exatamente. Só que daí, ali me quebrou um pouco, foi exatamente isso. Porque o que aconteceu? Daí, dia 6 de janeiro, se não me engano, de 2020, a gente começou a trabalhar. Daí, beleza. Um trabalho do zero, né? Daí veio um sobrinho meu trabalhar comigo, tal, e vamos mapear o que nós vamos vender, o que nós vamos trabalhar. Até porque final de ano é muito corrido, a gente não tinha sentado para conversar ainda o que a gente ia vender. Ficamos uma semana, né, mapeando produtos e tal, daí fomos nas empresas, né, conversar, tal, porque eu sempre tenho, a maioria dos nossos fornecedores, eu gosto de ter esse contato, de ir na empresa da pessoa, só claro, se é uma empresa muito longe, tal, mas nas empresas que nós temos parceria aqui da região, a gente tem essa liberdade, né, de chegar e conversar, sentar com o diretor ou com o dono, tal, e fazer uma negociação, olho no olho, né? Então, muitas portas se abriram ali para essa situação do e-commerce, né? E aí fizemos pedidos, tal, papai. Chegou acho que final de fevereiro começou a entrar mercadoria. Daí tu começa o processo de fazer cadastro, foto, tal. Foi lá pelo dia 10 de março, mais ou menos, a gente colocou no ar. Só que no dia 17 ou 18 fechou tudo.
Fechou tudo. E na época a gente só tinha contrato com o correio. A gente começou com o Mercado Livre e tal, e não tinha a nossa própria plataforma de venda. E daí foi, né, o correio parou e a gente ficou assim, e agora? Vamos vender o quê? Vamos fazer o quê? Aí foram aqueles quase 30 dias de instabilidade, né? Daí tu pegar o celular, ligar para as empresas, cara, o que vai ser? Né? E eles diziam, nós não sabemos o que vai ser. Esse era o pior, né? Você não tinha certeza de nada. Todo mundo vai se ajudar, né, dentro de uma realidade e tal, e daí tu tens conta para pagar todo dia, né? Fornecedor, aluguel, são os impostos, são funcionários, e ficou aquela, né? Então tu vai pagando, mas 30 dias praticamente sem receita, né? Então é um problema, né, de fluxo de caixa, e assim, ó, todos os parceiros, assim, todos eles, ó, vai pagando a hora que der algum, né? Não consegui pagar, avisa, tal, a gente segura e vamos renegociando, e graças a Deus não ficou nada em aberto com todos os fornecedores, todos eles foram muito parceiros, assim. Daí quando abriu o comércio de novo, quase 30 dias depois, a gente ainda não sabia o que vai ser agora. Porque eram quase uma terra arrasada. Exato. Né? O que vai ser? Conseguiu manter todos os colaboradores? Sim, todos. E, para nossa surpresa, o movimento começou como uma época de Natal, vamos dizer. Olha só. Né? Começou e foi, serviço. Tanto que todos os pedidos que a gente tinha para receber, na época, boa parte, ou quase todos, eu pedi para segurar ou cancelar. E daí tu tinha que reaver aqueles pedidos, porque tu começou a vender de uma maneira muito acima do normal e sem ter mercadoria para repor. Então, foi um outro problema. Os importadores não estavam recebendo mercadoria da China, então ali foi um problema. Eu ia te perguntar isso, porque na pandemia, lógico, teve segmentos que ficaram arrasados e segmentos que ganharam dinheiro. Mas como o pessoal estava em casa, o segmento de cuidar de casa ficou muito em alta. Material de construção. Eu acho que foram os e aí segmentos, decoração Sim. A gente ia na casa, como eu vou, na maioria das vezes, para fazer medição, tal, tirar medida. A quantidade de clientes que estavam trabalhando em casa, Isso. Né? Daí tu tinha que adaptar um espaço em casa para tu trabalhar, né? Daí muitos, hoje, vamos dizer, 60% dos clientes moram em apartamento. Sim. Né? Daí, não tem espaço. Muitos fechavam a sacada, né? Com cortina, persiana, e faziam o home office ali. Né? Outros que tinham, às vezes, um quarto sobrando, tal, né? Adaptava aquele quarto, mas daí tu vendia a persiana, a cortina, o tapete. Né? E a pessoa estava em casa e reparava mais também. Ele reparava aquela toalha que não estava mais legal, enfim, né? Isso tudo movimentou demais. Né? Exatamente. Isso ali, a pessoa estando em casa, ela começa a notar a falta, né, do conforto, às vezes, que no dia a dia tu não nota. Tu sai de casa segunda-feira às 7 horas da manhã. Exato, e tu vai chegar sexta à noite em casa, ou muitos trabalham no sábado, né? Então tu não tem tempo de ficar, né, reparando, aqui eu precisava melhorar, aqui eu precisava fazer isso, aqui essa cortina está rasgada, ali essa pintura está feia, tá? Então... Ô, John, se passados esses 2 anos de comércio eletrônico, como é que você vê essa aposta que você fez em relação à empresa? Do e-commerce? A gente ainda está, assim, ó, eu sempre digo, a gente ainda está apanhando mais do que batendo, né? É um comércio, tu atinge o Brasil todo, né? Só que tu tem concorrente do Brasil todo. Uhum. Né? Então, é diferente do ponto físico. Eu tenho um ponto físico aqui, eu vou ter meu concorrente no outro bairro. No e-commerce, não. Tu vende para o Brasil todo. Tá a 2 cliques da loja vizinha. Tu vende para o Brasil todo, mas tu tem concorrente do Brasil todo. Né? E tem muita gente nesse meio ainda que é aventureiro, que não faz um trabalho sério, né? Que compra, muitas vezes não paga o seu fornecedor e vende a qualquer custo a mercadoria. Então, a gente nota que ainda não existe um regramento. Está muito bagunçado. Mas hoje tu tem a plataforma própria, está em marketplace, como é que tu está fazendo hoje? A gente tem a plataforma própria e também nos marketplaces a gente atua.
Legal. Tá no Shopee, né? Tem algumas plataformas boas aí, né? Mercado Livre, a B2W, Shopee, né? São várias... Mas em termos de faturamento, já representa uma fatia considerável para ti hoje dentro da tua empresa? Já representa. Uma aposta que segue em frente, então. Até hoje, a nossa maior dificuldade na venda no e-commerce que eu mapeei, assim, que a gente nota o que é. Até que vocês são da área de TI, até poderiam me dar uma ajuda nessa área, uma solução. O nosso foco principal é em cima de cortina, certo? Então, cortina não é que nem tu comprar uma calça. Minha calça é 40, minha calça é 42. Tu vai lá na internet e compra a calça 42. Na cortina é diferente, porque não se chegou ainda num padrão, as fábricas não chegaram num padrão de medida, né? Cada fábrica tem um tipo de medida. Não tem tipo assim, em metro não tem, acho que essa padronização para todas. Então, a gente começa com cortina de largura de 2 metros, vai até 6,60. Na altura, de 1,20 até 2,80. Então, para o público que é leigo, que está comprando a cortina pela internet, cara, é muito complicado, sabe? Eles têm muitas dúvidas, tal. Agora, a gente até conseguiu, com um fornecedor, eles botam na embalagem ali, cortina curta, para ver se o pessoal consegue associar, né? Cortina curta, cortina longa, né? Mas mesmo assim é uma dificuldade. Tá? A dificuldade principal é porque ela tem essas dobras, né? Então, como é que Exatamente. faz a medida? Se é de ponta a ponta ou contando a dobra, né? Tem tudo Daí isso, a né? pessoa não sabe, essa largura aqui que marca 4 metros, é a largura que tem que ter da minha janela, é a largura, é o total de pano. Então, sabe, é um mercado ainda a se trabalhar e se aprimorar nessa questão ali, né, da cortina no e-commerce. Hoje a nossa pedra no sapato é esse ali, para conseguir transmitir para o cliente final da melhor maneira, que ele vai entender essa situação. E que evite uma devolução, né? Porque Exatamente. a devolução inviabiliza a lucratividade da operação. Exatamente. Então, mas eu acho que conseguindo transpor essa barreira aí, vai ser um mercado muito Hoje já é um legal, mercado, já é um mercado bem forte, né? Já tem grandes players aí nesse segmento e sem dúvida nenhuma a pandemia mostrou que quem não comprava pela internet perdeu o medo, né? E aí começou a comprar. Eu acho que jamais o varejo físico vai morrer, mas o omnichannel do online e do offline cada vez vai ser mais recorrente. Até porque o povo, vamos dizer, o consumidor, ele gosta de estar em contato com pessoas também. Sim. Né? Então a gente vê, isso a gente viu esse ano de novo, né? Liberou o uso de máscara e tal. O pessoal tendo a alegria de poder vir na loja de novo e tal, quanto tempo, tal, aquela situação, né? Porque senão era muito WhatsApp, né? Na loja física mesmo, o WhatsApp não para, é o dia todo, né? Perguntando, manda foto, tal, porque o pessoal estava com medo de sair. Né? E agora, esse ano, tu vê que o pessoal eu já ouvi tá relatos, eu não sei se confirma, mas eu vi relatos de alguns comerciantes, quando liberou o uso da máscara, no dia seguinte já começou a encher a loja, porque o pessoal começou a querer sair. Sim. Né? Começou a querer andar, porque antes se sentia mais sufocado nessa questão e quando começou a situação a baixar do Covid, as pessoas começaram a ir para a loja. Começaram a sair de novo e tu vê que são 2 anos que muita gente ficou em casa. Sim. Ô, Johnson, essa é uma outra parte muito importante que a gente recebe muitas indagações. Eu queria entrar um pouco nesse tema contigo também. A importância da fidelização do cliente. A Tecibon é uma empresa que tem famílias que são clientes há muitos anos, né? Aquela empresa realmente de família, de tradição. Como é que foi lidar com isso durante esses anos, manter esses clientes? O que representa isso para a estabilidade do negócio? É engraçado e é até legal assim, tu conversar com o cliente. Eu vim aqui com a minha mãe, eu vim aqui de criança com a minha avó. Quase todo dia a gente escuta isso, né? Eu corria aqui no meio desses rolos de tecido quando era pequeno, tal. Então é bem legal assim tu ver o atendimento, o carinho que tu tem com o público, Traz né? valor sentimental mesmo, né? Exatamente, né? Que o cliente volta, retorna, né? E indica, né? Tô mandando a minha filha ali, tô mandando, né, a minha sobrinha ali e tal. E hoje, assim, grande parte de clientes, vamos dizer, que estão fazendo a primeira compra na loja é de indicação, tá? De outros clientes. A maioria, tá? A grande maioria é de indicação.
né? Claro, a gente tem um trabalho, marketing, rádio, outdoor, isso e aquilo, né? Mas o boca a boca ainda funciona muito, tá? O boca a boca ainda é tanto para o lado positivo como para o lado negativo, né? Mas geralmente positivo, né? Pela forma de... né? Um cliente mal atendido, ele também vai falar mal de ti, Sim. né? Da tua empresa, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Quantos funcionários você tem hoje? Hoje a gente trabalha, no geral, tipo assim, os colaboradores dentro da loja, o pessoal da costura, né? Tudo é em torno ali de umas 15 pessoas, mais ou menos. 15 pessoas. E o fluxo de pessoas na loja, assim, como é que você observa? Tem dias em específico, é mais no sábado? Como é que você observa os seus clientes em relação à tua loja? Na venda da cortina, vamos dizer, da parte do sob medida, vamos dizer, né? Que é um trabalho que a gente tem que ir na casa do cliente, faz medição, tal. Esse cliente, normalmente, ele prefere mais o sábado. Tá? Que ele está em casa. Que ele está em casa e daí, assim, daí o casal pode vir, né? Vem, né? Não vem só uma pessoa definir, porque às vezes, eu não gostei e tal, né? Então, a gente nota que essa linha do sob medida muito é no sábado, né? Que é o maior fluxo de pessoas, o dia de pico, né? de movimento é sábados, tá? E o teu horário de atendimento aos sábados vai... Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. E durante a semana está girando também bastante pessoas? Como é que está enxergando esse movimento aí pós-pandemia, entre aspas? Como é que voltou para ti lá? Como eu falei já antes, Mazinho, ali quando voltou em 2020, foram 2 anos assim fora da curva, realmente positivos, né? Foram muito bons, Que bom. Muito bons mesmo, tá? A gente foi desgastante pelo trabalho, assim, mas foi recompensante assim na parte de tu conseguir atender, fazer muitos projetos às vezes diferentes, né? Então foi bem legal mesmo, tá? Foi bem... Ô, Johnson, pegando tua fala, dá para ver que o sob medida é um diferencial, né? Sim. Sempre teve sob medida. Conta um pouquinho, porque assim, no fundo... eu acho que a gente até pulou essa parte ali do que a gente entrou no cama, mesa e banho. O sob medida foi até uma ideia de uma colaboradora que trabalhava com a gente na época, né? Que ela... Bom, e se a gente entrasse, né, fosse fazer esse trabalho diferente, fosse na casa do cliente e tal, pá. Sentamos, conversamos e... temos que se adaptar, vai ter que ter, né, mais pessoas, vai ter que ter uma pessoa que faz instalação, faz medição e tal. Né, e fomos se adaptando e, né, contratamos mais pessoas. E eu acredito que foi ali entre 2005 e 2006, tá? E foi uma decisão certeira, que até hoje se mantém. Hoje o nosso, vamos dizer, em termos de faturamento, é entre 40% e 45% do faturamento da loja é o... Mostra como uma decisão, e foi uma sugestão de uma colaboradora, né? Mostra como uma decisão pode contribuir no futuro da loja, né? Como isso foi importante ao longo desses anos. E vamos lá, é uma forma de você, inclusive, superar os grandes magazines, porque não oferece esse serviço, você está lá com o pacote completo, que estava acabando de falar da questão do e-commerce, a dificuldade das medidas. Na loja física, lá eles também apresentam isso, porque você continua tendo a mesma dificuldade, mesmo tendo o produto na mão, de não saber se vai servir ou não. Quem já construiu uma casa sabe, minha casa também foi construída, poxa, a janela eles fazem como você quiser, o tamanho que você quiser, não há uma padronização nem na própria construção. Não. Você quer mais para cá, mais aberto, maior, você vai vendo pela paisagem, enfim. Ou seja, para encaixar uma cortina posteriormente, realmente é um trabalho muito grande. Porque a própria janela não tem uma padronização. E isso ali é uma coisa que a gente tem esse conflito quase que diário na loja, né, pessoal? Vem, eu quero uma cortina pronta, tal. Que tamanho você precisa? É padrão? Mas não existe. Não, é padrão. Daí tu fica, né? Claro, existe as janelas que tu compra pronta, tem material de construção, né? Mas a maioria é como tu falou, tu vai construir a casa, né, tu escolhe o tamanho. E mesmo nos prédios, que a gente atende muito cliente de apartamento, cara, não é igual.
Vai ser igual, talvez, naquele bloco, né, naquela posição, Sim. mas, às vezes, a janela do outro lado já do corredor, lá, o outro apartamento já é diferente. Então, Não é à toa que quem trabalha em vidraçaria, só para pegar o gancho, Sheila, sabe que tem que medir cada buraco, cada metro, cada centímetro, porque muda. Eles jamais fazem no olhômetro ou na conversa. Sim. Eles, mais do que ninguém, medem, mesmo a janelinha do banheiro, que seja, porque muda. Ela acaba alterando e, evidentemente, vai dar outra medida, né? E a própria marcenaria, né? Serralheria. O pessoal que constrói o prédio. Eu botei na janela lá de um quarto, ficou um dedo de diferença de um lado para o outro. Ali, se eu não tivesse chamado alguém para fazer sob medida, tivesse ido comprado por conta, eu já teria dançado, já ia ficar ruim, porque o cara foi lá, mediu, quando ele falou, cara, tem uma diferença aqui que eu vou ter que fazer um grau, não sei o quê. E tu vê, a própria construção do prédio já não ajuda. Né? Mas eu vou te dizer que isso é bem... Hoje é bem normal, tá? Que eu faço medição diariamente, assim, tu pega cada coisa, assim, que tu olha, não, aqui realmente... Ou o cara veio numa segunda-feira, depois que o time dele perdeu, fazer isso, ou ele estava de porre ainda, ou não sei porquê, né? Da diferença. Uns 3, 4 anos atrás, eu fui numa sacada... medi uma sacada e dava 7 centímetros de diferença. Caraca. De um lado para o outro. Não, minha treina endoidou. Medi de novo. Coitada da costureira. Daí eu chamei o dono do apartamento. Eu disse, só dá uma olhada aqui, amigo. Tal. Ele assim, tu estás louco? Tudo isso? Eu disse, tudo isso? Daí ele disse, e agora? Eu disse, agora vou ter que dar um jeito, né? Um jeito se dá, mas... Então, tu vê que existe muito essa diferença, tá? É bem corriqueiro isso, tá? Bem... normal. E você faz a medida, Johnson? Você ainda faz isso hoje em dia? Faço. Você vai à casa do cliente, faz as medidas, Esse primeiro contato, assim, eu que vou lá. Tipo assim, às vezes quando está muito corrido, daí o rapaz que trabalha conosco na instalação, ele também faz uma e outra, né? Mas se não, normalmente eu que faço essa parte. E aí, dessa forma, você vem administrando a empresa. E como é que você prevê esse futuro da Tecibon, Johnson? Para onde é que ela caminha? Como é que você imagina os seus planos em relação à própria loja em si? Vai ampliar mais ainda? Já pensasse em abrir uma filial, alguma coisa assim? Como é que Já. Até é um assunto que tá na gaveta, né? Mas é alguma coisa a se pensar nos próximos 2 ou 3 anos, com certeza. Tá? Não sei nem se seria em Blumenau ou numa cidade vizinha também. Né? A gente já deu uma mapeada, né? Mas não tenho nada definido quanto a isso. Tá? Mas está nos planos. Está nos planos. Claro, talvez não será uma loja como a gente tem ali na 2 de setembro, que hoje, se considerar tudo, nós temos espaço ali de 500 e poucos metros quadrados. Pois ficou grande, né? Então, eu acredito que a minha ideia hoje, se for para abrir outras lojas, seria trabalhar em cima do foco de produto pronto. Então, lojas menores ali, né? E hoje uma grande dificuldade é mão de obra, de trabalho no comércio, tá? Hoje, assim, tu fala em trabalhar sábado, a pessoa já se arrepia. Parece que tu estás falando de uma coisa do outro mundo, né? Isso que só vai até meio-dia, né? Só até meio-dia. Muita gente me questiona por que não trabalha sábado à tarde e tal. Esse é um dos motivos, que eu sei que se eu abrir o leque para sábados à tarde, eu não sei quanto tempo que eu vou ter funcionários. Hoje a gente tem funcionários de 20 anos, 15 anos, 10 anos, né? Então não existe um rodízio grande de funcionários. Sempre são funcionários de mais tempo de loja, tal. Mas eu sei que se eu começar a abrir esse leque, vou trabalhar sábados, vou trabalhar domingo, sei lá, tu vais cair num rodízio como existe nas grandes redes, né? Redes de shopping, que tu vai lá num mês, no outro mês tu chega, já é outra pessoa, já são outros, no outro mês já são outros. Roda muita gente, né? Porque hoje ninguém... É complicado, tá? Tu manter um comércio ativo, assim, trabalhando, vamos dizer, sábados, é complicado. E a gente tem conversado aqui, né, a questão das filiais, assim, vários relatos já durante essa nossa trajetória. Tem os dois lados da moeda também. Tem a questão também da questão do gerenciamento. Hoje você já tem ali um gerenciamento que você sabe a responsabilidade. Querendo ou não, você vai ter sempre uma outra loja distante que você vai ter que ter uma base de confiança muito grande na manutenção desse dia a dia. Então,
é um desafio. Sim. Né? Por outro lado, você vai levar a tua marca para uma outra praça, ou seja, possibilidade de novos clientes, de agregar valor a uma coisa que você já tem bem estabelecida e que pode te gerar um crescimento interessante. Né? Sim, com certeza. Hoje, claro, existem programas que te dão um controle, né? um controle bem real em termos de estoque, de tudo, assim. Então, te auxilia bastante nessa Mas eu me refiro até no contato com o cliente, que é uma marca muito forte de vocês, sim. né? Então, aquele padrão de atender muito bem mesmo, né? Então esse é um dos motivos que até hoje a gente se dedicou ali num ponto só, né? Para fazer um trabalho bem feito, né? Então... Mas, assim, não descarto essa possibilidade, tá? Até acredito que talvez vá acontecer. É que, no fundo, são pessoas, né? A tecnologia você compra, o ponto você acha, mas são pessoas. Então, se não tiver as pessoas com o padrão que tem na Tecibon hoje, não vai ter o sucesso que tem a Tecibon hoje. Então, é difícil replicar isso, né? Mas que é possível. Até o teu próprio vizinho ali, o Alan, esteve aqui, ele está expandindo, está abrindo mais loja. Sim, Tem desafios, tem dores, mas tem também formas de fazer, né? Sim, sempre a dor de cabeça aumenta, né? Nessa questão sempre tu vai ter mais preocupações, né? Claro que ali na questão do Alan até ele tem irmão, a mãe dele. Sociedade, até tem um caso que é com sócio. Isso, então, né, tu consegue. São vários modelos. Também. Por isso eu te perguntei, que não é um desafio maior no teu caso, né? Acaba tendo uma responsabilidade única e que vai acabar tendo que dividir em algum momento, de alguma forma, mesmo que não societariamente, mas com funcionários em termos que hoje você não precisa, por estar centralizando as ações, né? E a marca ela é forte, né? 30 anos, então sem ela dúvida. possibilita você escalar ela, né? Não tá validado, tá prova do tempo, então você consegue... Isso que eu queria te perguntar, Johnson, assim, você passou no filtro do tempo, né? Teve vários vizinhos seus com histórias lindas que por vários motivos não existem mais. Casa Home, Romeu Georg, Nossa Senhora da Glória, cada um com seu motivo, mas no filtro do tempo a sua história parou. O que fez a Tecibon se manter firme e forte e expandindo, no teu ponto de vista? Você que está desde o primeiro dia na loja, há 30 anos aí completando esse ano. O que foi o diferencial? Muito foi essa parte da criatividade, né, cara, que foram inúmeras crises que a gente passou nesse... Eu me lembro que no começo da loja, ali em 93, pouco antes do Plano Real, que começou em 94, o aumento era diário. Tu começava com uma tabela na segunda, outra tabela de preço na terça, né? Daí entrou a URV, que daí tu não precisava estar aumentando diariamente, né? Que na época ainda não existia computador, assim, comércio pequeno. Exato. Era tabela de preço, né? Tu ia na borracha, pagava a tabela de preço e ia aumentando, né? Semanalmente. Daí depois entrou a URV, daí vamos dizer, essa cortina aqui custa 10 URVs. Daí tu pegava, convertia pelo URV do dia e tu tinhas o preço, né? Mas foi uma época bem complicada, assim, tipo assim, tu vender e às vezes tu não conseguir repor mais aquela mercadoria com aquele preço. Mas nas suas palavras fica muito claro, vocês sempre tiveram uma gestão muito próxima, né? Muito eficiente, né? Ou seja, sempre acompanhando as demandas de mercado, não deixando de se perder de vista, de fato, né, Johnson? E assim, eu sempre, como eu já te falei antes, eu sempre cultivo muito a conversa direto com os meus fornecedores, né? A melhor negociação. Exatamente. Né? Então, a gente tem muitos parceiros assim que são muito leais assim e amigos, né? Da hora de negociar, precisava isso, precisava aquilo, tal, e até com representantes, né? Hoje nem chamo que são representantes, são meus amigos. Chegam, muitas vezes, marco uma tarde, fazer catálogo novo, tal, mercadoria nova. A gente acaba conversando a tarde toda, trocando ideia, e a gente nem toca no real motivo que ele veio ali, que é fazer, né, mostrar o catálogo novo, fazer pedido de coleção nova, ficar fazendo um troca de experiências e, aqui, como é que dá para fazer aqui, como é que dá para fazer ali, o que tu vê no mercado fora de outros clientes, tal, como é que tá. Então, são muito parceiros, assim, muito amigos. Assim, Ô, Johnson, e para quem está nos assistindo assim, nessa parte sempre do empreendedorismo, existe aquela questão da temerosidade em relação ao tempo.
Ou seja, quanto que se te consome uma empresa de 30 anos como a tua, você é à frente dos negócios. Como é que é esse teu dia a dia? Quer dizer, todos os dias você tem que estar na empresa, ela te consome em horário integral, você consegue te afastar por um período. Como é que é isso na tua vida pessoal? Eu vou te dizer que é bem complicado tu gerenciar esse tempo, assim, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem filhos, e às vezes tu não consegues ter esse tempo todo. Eu vou ficar como um funcionário normal de qualquer empresa. Eu vou pegar 30 dias e vou ficar 30 dias. Vou para a praia, vou viajar, vou para o sítio, sei lá, qualquer coisa assim. Eu nunca consegui, eu acho que não vou conseguir, né? O máximo que eu me lembro, assim, que eu consegui um ano ali foram, acho que 10 dias. Assim, e 10 dias, quando tu já volta com a cabeça mil, um monte de coisa para resolver e tal, e, né? Tu não te desliga, né? Porque são 10 dias que tu estás de férias, mas a empresa está lá, está trabalhando. Então, está tendo questões para resolver e tal. Então, é bem complicado essa parte de né, dizer assim, eu vou sair, vou virar as costas para a empresa, vou ficar 30 dias, não consigo. Existem vários motivos de se empreender, né? Tem o por necessidade, tem o por ter uma boa ideia, mas tem o cara que ele acha que ele vai trabalhar menos. E aí tá a prova que é o contrário, né? Não, isso aí é uma situação que hoje eu vejo muito nos jovens empreendedores, né? Essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, até no mercado de venda digital, online e tal, e ponto físico. Não, porque eu vou ser o meu próprio patrão, eu vou ser o dono do meu negócio. Vou fazer meu horário. Vou fazer meu horário. Cara, isso aí não existe, tá? Isso aí... Tu já nasce com a ideia morta. Entre as 8 sai às 5? Não, tu já entra com a ideia morta. Não é assim, não, cara. Eu vejo por mim. Cara, até comentando aqui da entrevista do Jalmei, que eu achei interessante, que ele disse, cara, às vezes eu vou lá, eu pego a vassoura, vou fazer alguma coisa. Né? E tu vê isso. E é assim mesmo, tá? Muitas vezes tu tens que pegar uma vassoura, ou sei lá... Cara, inúmeras situações do teu dia a dia que tu não vai ficar sentado na cadeira, tu vai ver que precisa fazer, às vezes teus colaboradores estão em outra função, não, tu vai lá e faz. E vou falar aqui por nós. Todos nós três aqui temos outras atividades principais e temos aqui o podcast, que é um empreendedorismo nosso. E eu já passei apuros de a gente grava no sábado de manhã para postar na quarta. E geralmente eu aproveito o final de semana para editar. E aí eu deixei, eu faço na segunda. Aí na segunda, eu faço na terça. Puta, chegou terça, cheguei em casa às 7 da noite da empresa que eu trabalho. E aí, puta, tu tem 4 horas para editar para na quarta-feira estar no ar. E a gente já teve isso com o texto, com o arquivo, com... Se tu não é regrado, se tu não entende assim, o horário que eu vou fazer isso é esse horário aqui, até tal hora, nesse dia, tu se perde. Se tu não tiver disciplina, tu se perde. Normalmente é assim, aquilo que você deixa para depois acaba te atrapalhando, né? Acaba sendo um problema para tu resolver realmente depois, e às vezes vai te gerar um problema, né? De tempo, de conciliar, né? Tempo, né? Ô, John, se te perguntar, tu sempre foi mudando de ramo, mas dentro do ramo da decoração, né? Ali, aviamento, enfim, dentro do ramo de tecidos e aviamentos. Nunca pensasse em empreender em outro segmento? E se sim, qual seria? Eu tenho uma paixão, não só eu, a minha família toda, por carros. Sim. Tem o DNA do papai. Carro antigo, né? E eu sempre... Eu até cheguei, uma época, a comprar e vender. Só que é um negócio que te tira tempo, né? Tu perde teu foco. Comprar e vender carros. E tu acaba não fazendo nenhuma coisa direita e nem outra, né? Mas carros normais ou só carros antigos? Não, carros normais, normal, assim, do dia a dia e tal, né? Mas depois eu acabei... Né? Porque daí vou deixar na garagem tal, eu vou deixar na garagem tal e tal. Mas daí, se tu não estás lá, eles vão vender o carro que é deles, né? Que não é de terceiro tal. Então, eu acabei desistindo, mas... Um dia, como, né, estiver aposentado, a gente nunca diz não, né? Que é um hobby gostoso, eu sempre gostei, né? Mas, assim, de outra atividade, assim, não... Seria carros. Mas é um ramo totalmente diferente totalmente diferente, assim, e faria mais, se fosse um dia, mais realmente por um hobby. Sim, por gostar. Por
passatempo, assim, tal, né? Até porque existe muita gente muito forte no mercado hoje, tal, então, né? Seria mesmo para passar o tempo. Ô, Johnson, e olhando para trás esses 30 anos, se pudesse lá no início ter essa visão de tudo que ocorreu durante esse período, verificando onde você está hoje em dia, o que você conquistou, você disse que atingiu os seus objetivos, estava dentro do teu planejamento, você foi além do que você imaginava, você está aquém. Como é que você avalia isso? Se lá atrás você pudesse olhar para hoje e dizer, olha, será que vale a pena eu tocar isso aqui ou não? Não, vale. E assim, ó, a gente tem que ser grato a Deus por tudo, né, que Ele nos presenteia, né? A gente trabalha tudo, mas ninguém chega a lugar nenhum sem tu ter uma fé, tu ter, né? Então, eu me considero nesse ponto realizado, né? Tem muita gente, até amigos meus, que às vezes em conversa informal, né? Eu tenho o sonho de ser rico, ser milionário, ser não sei. Cara, eu realmente nunca tive esse sonho, não tenho essa pretensão, até porque eu acho que muito dinheiro é muito problema também, né, na vida da pessoa. Dinheiro vai te trazer muitos problemas diariamente, corriqueiro, né, de resolver, porque não existe vou deixar meu dinheiro aqui no banco aplicado e vou... Não, porque daí tu tem o banco pode quebrar, a corretora pode falir, isso e aquilo. Então, eu nunca tive essa pretensão e eu realmente sou grato e não tenho assim porque eu podia ter feito assim, podia ter feito assado. Não, quanto a isso não. E a quem você é grato nesses 30 anos? Quem é que te ajudou, que marcou a tua vida? Quem é que te ajuda no dia a dia, ali, que nos momentos mais difíceis, que te ajuda a segurar a peteca quando o bicho pega? Como é que funciona isso na tua vida pessoal? A família, né, a base de tudo, né? Eu acho que a minha esposa trabalha junto comigo ali também, né? E hoje o Nicolas, que é o meu filho de 17 anos, ele tá no terceirão e meio período ele já trabalha no e-commerce também. Então, eu vejo assim a vontade que ele tem também de empreender ali, né? E é o mundo dele ali, né? O mundo hoje digital e tal, é bem a idade que ele está, é bem esse fluxo hoje de venda, né? A venda digital e acho que sem a família para te dar esse amparo aí realmente é complicado, né? Claro que existe o lado trabalho em família, todo mundo junto. Os problemas são os mesmos quase, né? Quando tu chega em casa, né, tá todo mundo com o mesmo tipo de problema, que é o mesmo comércio, né, a mesma atividade, mas tem que saber, chega em casa, daí tu fala de futebol. O Nicolas gosta muito de futebol. Vira a chave. Tal. Vira a chave, porque senão tu fica louco, né, no final, né? E a importância do teu pai nessa história toda? Ele foi o pontapé inicial ali, né? E a gente... que nós somos em 3 irmãos, né? E eu acho que todos nós se espelhamos muito nele, na história dele, né? Que meu pai veio para Blumenau com 14 anos... trabalhar na Kremer, era filho de agricultor, de colono da roça, nem luz elétrica tinha. E veio com a ajuda do irmão dele, meu tio, depois começou a trabalhar como representante, né? Fez uma carreira de 30 e pouco, 40 anos de atividade profissional, né? Qual que era a empresa que ele trabalhava como representante? Eram empresas de São Paulo, tecelagens, né? E há empresas aqui da região, ele também tinha algumas, mas a parte dos últimos anos ali de atividade como representante eram empresas de São Paulo. E qual é a cidade de origem? Meu pai é de Indaial. De Indaial, aqui do latinho. Indaial. Uhum. Daí ele veio para cá com 14 anos e foi trabalhar na Kremer. Primeiro emprego dele e tal, e acho que uns 2 anos, acredito, se eu não me engano, isso aí. Daí depois começou a trabalhar como representante, ia de ônibus, porque menor de idade, não tinha carteira, tal. Daí depois, com 18 anos, daí comprou uma lambreta e assim foi, né? Então isso ali foi realmente, acho que o maior exemplo para todos
para mim, para os meus irmãos, foi, né, essa luta dele, assim, nessa batalha para vencer na vida. E abriu né? o segmento para vocês, né? Mostrou esse segmento que... Exatamente. E ainda dá uma passadinha pela empresa de vez em quando? Sim, vai lá, toma um cafezinho, vai lá ver como é que está a situação, como é que estão os negócios, né? Então, é bem... É um espelho acima de tudo, né? É bem legal, assim, essa troca até de experiências. Verdade. Também, né? E eu sempre gostei de ouvir pessoas com mais experiência. Até por isso, quantas vezes que eu conversei com o teu tio ali, com o seu Ivo, às vezes, 1 hora, às vezes, ali na loja, tal, e, né, pegando essas experiências, né? Ele, claro, na atividade no campo político, né? Então, e de inúmeros comerciantes ali da região, que a gente tem amizade, comerciantes mais velhos, eu sempre gostei mais de ouvir do que de falar nesses casos, né? Porque tu aprende, né? Tu aprende muita coisa, né? Tu isso aprende, né? E quanta gente que passou ali na Itupava Norte com histórias maravilhosas, muito né? bonitas, né? Que tu realmente consegue. Claro, são épocas diferentes, são gerações diferentes, mas a ideia principal é a mesma. Exato, sempre agrega. A ideia principal é sempre a mesma, né? De tu ter foco no teu trabalho, tu ser uma pessoa correta, né? Como tu vai empreender, da maneira, né? Só muda o tempo. Exato. Né? É isso aí. Há 30 anos atrás era de uma maneira, hoje é de outra, né? Então são tempos... Se aperfeiçoa, né? São tempos diferentes, mas a batalha é a mesma, né? A gente tem que... Perfeito. Eu só quero registrar uma participação de uma ouvinte. A gente recebeu algumas perguntas lá no Instagram, o pessoal mandou perguntas e a gente abordou aí durante a conversa, mas uma pergunta me chamou a atenção e eu quero trazer ela para a gente discutir um pouquinho mais. A Janaína perguntou o seguinte, Johnson: o que você gostaria de saber quando começou a sua carreira? Algo que você sabe hoje. O que eu gostaria de saber... Talvez até no sentido de algo que você teve que viver, bater a cabeça na parede e aprender, que hoje você sabe, mas quando era talvez lá no começo... Algo que te ajudaria lá no começo, né? Eu acho que é uma questão bem difícil, acho que para todo mundo assim que começa, é essa questão de gerir as pessoas, uma equipe de trabalho, assim, eu acho que no começo tu apanha muito, né? Até tu, né? Eu vejo hoje ainda tem pessoas que tu tens que lidar de uma maneira, outras de outra. Tu não consegues lidar. O que eu vou falar para ti, às vezes tu vais achar ruim, tu vais dizer não, pô, né? E às vezes não, às vezes o que eu falo para ti já para ti não serve. Então, essa questão desse aprendizado, né, de como conseguir conciliar toda o ego das pessoas, na verdade, né? Porque cada um ele vai se manifestar de uma maneira, né? Vai reagir de uma maneira, né? Então, essa questão realmente é difícil, assim. E eu já fui muito mais explosivo, assim. Hoje eu sou um cara mais tranquilo, assim. Tu vai aprendendo, né? Mas ali, quando tu é mais novo, tu é mais temperamental, né? Então hoje muita coisa tu acaba relevando para não arrumar um atrito, uma briga, tal, né? E é como vou citar mais uma vez a entrevista do Jaume, que ele disse: eu demiti muita gente que hoje eu não faria mais. Então, tu vai aprendendo, né? Tu vais amadurecendo e tu vai aprendendo com isso. A pessoa fez errado. Fazer o quê? Todo mundo erra. Vai lá, conversa, tal. Né? A pessoa continuar fazendo sempre a mesma coisa é outra situação, né? Mas... Inclusive, o Jaume fala isso. Ele até agradece que errou, porque ele não vai mais errar naquele ponto. Ele fala isso. A ideia é essa, mas tem casos e casos, né? Tem casos que a pessoa vai errar e vai continuar, né? Então, tu tem que saber lidar com cada situação, né? Então, acho que, olhando para trás desses 30 anos, o que eu mais gostaria de ter, que eu, né, agreguei nesse tempo é ter essa experiência de tu, né? E daí não é só com, vamos dizer, não me refiro só a funcionários, é com clientes, claro. com lidar com pessoas, com né? parceiros comerciais, né?
são várias situações que realmente tu tens que aprender a lidar, né? A ter. Às vezes a pessoa chega ali para te mostrar um produto. Cara, já aconteceu assim, ó, do cara chegar e tem que comprar tanto. Cara, eu não tenho 100 e poucas lojas que nem a Van, minha realidade é outra, né? Então tu tens que ter esse feeling de entender e compreender a situação, né? O Johnson, e nessa parte, pegando um gancho de lidar com pessoas que, de fato, é quase unânime, todos que sentaram nessa cadeira, eles falam essa dificuldade, é natural, cada uma dentro do seu segmento, mas ainda a tua parte também de formação. Tu sente falta de algum curso que tu gostarias de fazer, ou tem algum curso que tu fez que fez a diferença para você? Essa parte de formação mesmo pessoal, como é que se autoavalia nesse sentido? Olha, eu quando eu comecei na loja, eu comecei na mesma época uma faculdade, mas eu consegui terminar o primeiro semestre. Eu não consegui. E é bem na tua área. Era ciências da computação na época, né? E daí o professor botava lá a lógica, eu ficava olhando e dizia, mas que lógica? Eu via que aquilo não era... Eu gostava, mas eu via que não era para mim, aquilo ali, né? Eu via... Daí chegou no final do primeiro semestre, não lembro nem se eu reprovei ou se eu não lembro, né? Mas eu disse, não, isso aqui não é para mim. Daí eu tranquei a faculdade aqui na FURB na época. Daí eu disse para o meu pai... Isso foi final de 92. Eu disse, o ano que vem eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar um ano e daí eu vou ver o que eu vou fazer. E acabei nunca mais voltando. Nunca mais. E estava começando a ter esse bom ali, sim, né? Então eu acho que eu foquei tanto no trabalho que eu não né? Claro, daí poderia ter feito uma faculdade de administração, de economia e tal. Mas eu realmente não consegui conciliar isso ali. Eu me dediquei de corpo e alma assim, tanto ao trabalho que realmente eu não... Os anos foram se passando e tipo assim, hoje eu não consigo me ver dentro de uma faculdade. Eu acho que eu seria Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que chegasse lá fosse diferente, mas eu acho que eu me sentiria um peixe fora d'água, olhando, né? Às vezes eu tenho pesadelos, às vezes que eu estou na faculdade, escola, sei lá, tal. O que eu estou fazendo aqui? Nem material eu trouxe. Então, eu sempre digo, né? Eu sempre comento com fornecedores, eu digo, o dia que eu me aposentar, certo, eu vou ter pesadelo com boleto. Tem uma pilha de boleto aí para pagar. Né? E é essa mesma relação. Assim. Então, talvez até poderia ter feito... Né, Mas mesmo algum curso mais curto, de curta duração, alguma coisa assim, nem precisa ser um curso superior. Tu tens vontade de algo nesse sentido? Sei lá, às vezes um curso de inglês? Tu sentes falta de alguma coisa que poderia te agregar no dia a dia? Ou não? No teu planejamento realmente não passa por isso? Olha, talvez até o que me ajudaria, até entender melhor essa parte do mundo online, seria um curso nessa área. Uhum. Né? Tanto que essa parte do e-commerce ali, precisa dar uma mão lá, ajudar no faturamento, tá? Eu dou uma mão, mas a parte técnica eu nem me meto, porque eu só vou dar... Como é que é? Eu só vou chutar a bola para a arquibancada, tá? Então, talvez seria uma área que talvez até... Né, hoje é o teu sobrinho que toca, é isso? Ele e o Nicolas, o meu teu filho, né? Também tá ajudando. Perfeito. Ali. Como ele está no terceirão, ele meio período só ele consegue... Sim, ele te ajudar, né? Sim, mas é a realidade deles, né? Ele tem sim. 17, o meu filho tem 16, 25. Mesma coisa. Então, né, a idade... É geração digital, né? Então é bem isso aí. Eles curtem essa tocada. Eu acho que... E engraçado que, desde pequeno, o Nicolas sempre dizia, não, eu não vou trabalhar na loja, eu não vou trabalhar. Não, é porque ele olhava aquele monte de clientes, sei lá, criança, né? Não, eu não quero. Depois que eu comecei a conversar, vamos montar o e-commerce e tal, daí ele já começou a ver com outros olhos. Sim, vai se empolgando, né? Daí ele sempre dizia, não, eu vou trabalhar ali na loja do tio Neném, na palestra, né? Que ele sempre gostou muito de esporte, né? Ele disse, eu vou trabalhar lá. Não, lá é bem melhor do que trabalhar aqui na
ter esse bom. Ô, Delson, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é a angústia de muitos empreendedores, essa parte contábil da empresa, né? Esse fluxo de caixa, como é que tu levas a tua gestão, ou seja, né? Que dicas tu dá para quem está no meio do ramo? Muita gente às vezes tem um bom negócio e acaba se perdendo na parte financeira. Essa questão de estoque, querendo ou não, é o dinheiro que está lá parado. Então, dá um pouquinho das suas dicas, a tua experiência que é tão grande, exatamente em questões tão cruciais para uma empresa sobreviver. O fluxo de caixa realmente é um problema, é uma pedra sempre no sapato de todo empreendedor, pequeno empreendedor, né, vamos dizer. Eu acredito que do grande também, porque maiores o comércio, maiores as dívidas também. Dívidas que eu digo de compra, de fornecedor, tal, que tudo que entra na tua loja, que tu compra, é uma dívida. Né? Tu vai ter que pagar isso, né? Ou à vista, ou a prazo, né? De alguma maneira. Então, essa questão de financeiro ali, muita gente, eu vejo que muita gente acaba se perdendo nessa questão. Tu tens que ter um controle muito... quando a empresa é pequena, quando a empresa é grande, tem setor financeiro, setor de compras e tal, mas como eu centralizo muito isso, né? Compra, o pagamento, o faturamento, né? Tá? Então, tu sabe, eu tenho muito... cara, muita coisa na cabeça. Eu sei que eu posso comprar tanto esse mês, né? Mês que vem é um mês de baixa. Tá? Eu tenho que segurar a compra, eu posso comprar tanto, tal. Então, tu reavalia isso sempre, de acordo com a tua realidade. O nosso mercado é sazonal, né? Então, para mim, a pior época do ano é o janeiro e fevereiro. Porque o pessoal está de férias. O meu cliente é 70% feminino, né? Então, a dona de casa está na praia, está de férias, janeiro, fevereiro, as crianças estão de férias de escola, né? Estão passeando, estão viajando, estão na casa da mãe, da sogra e tal. Então, tu acaba perdendo esse fluxo de clientes, né? E a época de começo de ano, para o comércio, todo mundo sabe que é IPTU, é material escolar, são todas essas situações, né? Muita gente que pegou férias, quando retorna, o salário não é integral, né? Então gasta menos nessa época, tudo. Então, essa experiência a gente vai tendo né, dos anos, né, de comércio, né? Então, tu te prepara. Eu sempre me preparo para um segundo semestre, que o segundo semestre é né, termina ali o inverno. Para nós hoje é muito bom também, mas vamos dizer ali de julho, agosto até dezembro é pico, né? Então eu sei que eu tenho que estar com o meu estoque, né, em dia, atualizado, com mercadoria para vender, e o meu financeiro sempre numa margem que deu cara, como já aconteceu muitas vezes, 2008 deu aquela tragédia ali, ficamos 10 dias fechado. Tu fica 10 dias, né, sem faturamento, nada, mas tu tens compromisso para pagar. Então tu sempre tem que ter uma gordura, né, para fundo de emergência, né? Para trabalhar nessa época, né? Claro que tu não vai, como foi ali 2020, eu vou ficar um mês fechado, é difícil tu conseguir, né, fora da curva daí. Pagar tudo, com tudo fechado, realmente complicado. Mas o meu gerenciamento assim de financeiro, eu tenho por épocas de ano. Esse primeiro trimestre é assim, o segundo trimestre daí os últimos 2 trimestres são mais aquecidos, né? E assim, eu sempre, como eu falei, de escutar comerciantes mais antigos, né? Antigamente, o que se fazia? Se trabalhava muito com estoque. O comércio ganhava muito dinheiro com estoque, na época da inflação. Chamada de ganhar na compra, né? E ganhava na compra. Mas eu ia comentar, quando tu comentou da URV, tal, lá de 93, lá ganhava muito dinheiro quem tinha dinheiro para fazer estoque. Sim, porque tu ganhava dinheiro. As grandes indústrias da nossa região cresceram muito nessa época. Sim, porque quando a inflação... Um pouco antes da URV, eu me lembro que aumentava, em 92, por aí, a mercadoria aumentava uma vez por mês.
Daí tu fazia compra no dia 28, 29 do mês que tu comprava com a tabela antiga e recebia no mês novo já. Então, né, tu conseguia ter nem sei se era ganho também, porque a inflação também te corroía muito. Tu não tinha um parâmetro como tu tem hoje, né? Porque tu não sabia realmente o que era real e o que não era, né? Porque a inflação de 60%, 70%, 80% que chegou a dar em meses ali, então, né? Mas hoje eu ainda eu tenho essa muito forte de escutar comerciantes de dizer, não, tu tem que ter estoque. E eu, graças a Deus, a gente tem um bom estoque, consegue trabalhar, né? Eu preciso. Deu 2 meses muito ruim, o negócio travou, o mercado parou. Tu segura a compra, consegue trabalhar 2, 3 meses tranquilo com o teu estoque, né? Claro, depois melhora, tu repõe de novo. Então eu trabalho muito em cima de ter estoque, ter mercadoria em casa. Tanto na época que o mercado trava, como quando ele aquece demais também, né? Então, vamos trabalhar, vamos... Né? Mas não em excesso, né? Dentro de uma realidade que você possui, né? Dentro de uma realidade, né? Até porque são mercadorias que têm coleções, então eu não posso comprar o que... vou comprar para 5 anos. Eu não vou vender daqui a 3 anos, porque isso é uma coleção ultrapassada, coisa antiga, né? John, se para funcionário, como é que tu vai no teu planejamento isso? Ou seja, investir em mais um membro da equipe, como é que tu avalia muito isso dentro da tua loja? Hoje tu tens, acho que são 15 que tu colocaste, funcionários, está no teu tamanho, está até além do que tu imagina, ou está faltando gente? Como é que tu faz esse planejamento na contratação? Ali, esse pessoal todo, tem o pessoal de venda, né, nesses 15, tem o pessoal da costura, que daí... não fica na loja, né? Terceirizado? É terceirizado daí, né, tal. Então, mas a demanda, tipo assim, de contratar é muito, preciso repor, alguém saiu, né? Vai lá, repõe e tal. Que nem foi 2020, 2021, o mercado aqueceu demais. Tu precisa ter um suporte de mais alguém para te ajudar, né? Então, é nessa maneira que a gente... Ou seja, hoje é o tamanho ideal, de fato. Hoje tá bem... Se precisa contratar, tu contrata. Tu não segura nesse aspecto, ou seja... Assim, o que acontece? Como eu até comentei em off contigo, sábados é um dia de maior movimento, tal. Então, beleza, tu tens ali a equipe toda trabalhando, mas chega horas que, às vezes, o cliente, né, fica esperando 10 minutos, 15 minutos, tal. Então, tu tens que ver se isso é uma coisa corriqueira, né, ou se é uma coisa que vai acontecer com frequência, tal. Daí tu tens que... vou contratar mais alguém para suprir essa necessidade, né? Mas, às vezes, são dias pontuais que dá um movimento maior, tal, né? Chega a trabalhar com freelancer, tipo época de Natal, coisa assim? Já anos atrás, hoje em dia não. Hoje em dia já não, porque daí o quadro está, né, supre, né? Então já chegamos a contratar pessoas assim para essa época, mas nos últimos anos não precisou, né? Sempre a equipe dá conta do atendimento, tal. E como eu disse, eu sou muito coringa nessas partes. Sábado precisa ajudar, eu estou lá ajudando, né? Estou no caixa, estou ajudando a atender, faço a pré-venda, vamos dizer, vai lá, recepciona o cliente, traz o cliente que precisa, tal, já vou ver alguém para dar uma atenção, então, né, já vai agilizando também nessa hora, né, o atendimento, tal. John, para fechar da minha parte, qual é o principal desafio de ser empreendedor no Brasil? O que poderia ser mais fácil? O que é o grande desafio do dia a dia? O que o governo atrapalha, auxilia, enfim? Como é que você enxerga essa visão de ser empreendedor num país como o nosso? É difícil. Eu vou te dizer que é uma briga, é matando um leão a cada dia, né? Hoje empreender no Brasil pela parte burocrática, né? E qualquer coisa que tu precisa, tudo demora, né? Tudo tem um tempo de isso aqui vai levar tanto tempo para tu conseguir, isso aqui vai levar tanto tempo para tu conseguir. E às vezes tu podes expandir teu negócio, como a gente conversou, né? Uma linha de crédito para pequeno e médio empreendedor, que, né, seja uma coisa viável, né? Não alguma coisa que seja inviável, né? Porque tem muita linha de crédito que é inviável.
tu vais abrir um negócio e tu vais fechar porque tu não vais ter o retorno daquilo que tu vais ter que arcar, né? Então, a gente teve muita dificuldade, vamos dizer, no âmbito municipal aqui também. Foi prova disso, das brigas que a gente teve, tudo, contra o corredor de ônibus. Cara, tem que ter, tem que existir, mas acho que foi não da maneira que foi posto para a gente ali naquela época, no comércio da 2 de setembro. Se tu olha, hoje o comércio da 2 de setembro, fecharam mais de 60 comércios na época, né? Então, será que esse impacto econômico para uma região compensou do outro lado? Não sei. Cada vez tu vê menos usuários do transporte público, né? E uma rua que já foi tão próspera para o comércio, onde se aguardava para alocar o imóvel, hoje tem imóveis de sobra, Sim, né? Tu pagava ágil, tu pagava, né, para conseguir um ponto. Então, eu acho que tanto a esfera federal, estadual ou municipal, eles precisavam ser mais atentos a essa questão, né, do pequeno empreendedor, do microempreendedor, né, e ter respostas mais rápidas, né? Porque tu vê a nossa briga na 2 de setembro, era uma coisa tão simples ter resolvido na época, né? Beleza, vai fazer o corredor no contrafluxo, beleza. Mas não tira o estacionamento do outro lado da rua, que não tinha nada a ver com o corredor de ônibus, né? Então, levamos 6 anos para conseguir, né, reaver aquele estacionamento. E calçadas largas demais, que não há necessidade. Eu ia falar isso agora também, calçadas que não representam o número de pedestres que existe, ou seja, você poder ter baias de estacionamento ao longo da via com muito mais tranquilidade, que hoje, se a pessoa não tiver o comércio na sua frente, ela poder parar com o carro na frente do comércio, ela tem que ser muito tua amiga para parar mais distante e continuar sendo tua cliente, porque a pessoa, com a pressa que as pessoas têm, e querendo ou não, a própria comodidade que traz o veículo, você quer parar na frente do comércio preferencialmente, poder rapidamente fazer o que precisa, né? Isso representa um obstáculo muito grande hoje, a falta de estacionamento, né? É uma dor de cabeça para todo o comércio, eu acho, né? Falta que, como tu falou, o pessoal hoje quer botar, se pudesse ele entrava dentro do comércio com o carro, né? Um drive-thru assim, né? Mas realmente é difícil. E essa questão ali das calçadas, na época a gente conversou com o pessoal da engenharia e tal. Fizeram uma ciclofaixa em cima da calçada. Por que fazer a calçada tão larga? Diminui ela e faz uma ciclofaixa ali, né? Então, hoje a bicicleta está por cima da calçada. Cara, eu já presenciei inúmeras vezes pessoal saindo, pessoas mais de idade saindo ali, de comércios, e a bicicleta vem. Porque o risco de acidente tá é iminente. Está em cima da e é o mesmo nível. Então, assim, a pessoa nem percebe, idosa, então nem percebe que está numa ciclofaixa. Exatamente. Né? Quando está na rua, a pessoa percebe. Agora, na calçada, passa batido. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que a agilidade de um retorno, tanto da esfera federal, estadual ou municipal, esse seria um grande empecilho, às vezes, para a pessoa criar o próprio negócio, né? Porque tudo realmente demora demais. Tudo às vezes, tu precisa de alguma coisa, uma licença, sei lá, demora... É mais ou menos que nem quando nós começamos a loja, 30 anos atrás, compramos a linha telefônica, na época era Telesc, em março de 92, um pouco antes de abrir a loja. Nós fomos receber a linha no final de 93. Só, claro, era outra realidade. Sim, sim, mas só para demonstrar. Na época, tu comprava ações, né? Sim, mas, caríssima linha. E hoje o governo trabalha com essa mentalidade de 30 anos atrás. Tudo demora muito. Tu não tem uma resposta, né? Eu preciso resolver esse problema aqui, assim, assim, assado. Tem que ver com isso, tem que ver. E do outro lado está um contribuinte que a cada dia que passa ele está tomando provavelmente um prejuízo por conta dessa demora, né? E chega uma hora que ele não aguenta mais, simplesmente deixa de existir. Exatamente. Né? E aí tem todo o impacto na região, principalmente onde ele se localiza. Essa que é a verdade, né? Johnson, é isso, Edinho? Tem a última pergunta. Por favor. Já que o Johnson começou a mexer com o comércio eletrônico, que nos anos 2010, mais ou menos, começou a fazer muito forte nos Estados Unidos o Black Friday.
E aí no Brasil demorou para se adequar, começou com o Black Fraud, que era fazer de conta que tinha desconto. E nos últimos anos tem sido muito forte no comércio eletrônico Black Friday e tem começado a entrar no varejo físico. Como é que é isso para Tecibon? Como é que a Tecibon tem se planejado para esses momentos que eles antecedem o Natal, porque é em novembro, né? Mas tem sido mais fortes que o Natal em muitos segmentos. Como é que está sendo para vocês? A pouca experiência assim, de 2 anos que a gente tem de comércio eletrônico foram as melhores datas de venda para nós no e-commerce. Tá? A semana ali do Black Friday foram nos dois, tanto 2020 como 2021 realmente foram o pico de venda, né? Mais do que o Natal. Isso que eu ia falar, mais do que o Já Natal. virou um Black Weekend. E assim, ó, na loja física, a gente também já adequou campanhas para essa época, né? Mas normalmente o que eu faço? Eu já começo em outubro a fazer campanhas já de final de ano, né? Então, tanto na linha de cortinas prontas, já confeccionadas, como no cama, mesa e banho, a gente já vem com aquela ideia de promoções já começa em outubro, que vai até dezembro, né? Mas a gente nota o povo de comércio de bairro, assim, o comércio físico, eles têm uma restrição contra essa Black Friday, porque eles acham que é fraude, que o pessoal está ali realmente, né? Ah, não, mas semana passada isso aí custava tanto, né? Então, eles vêm com essa mentalidade. É porque em alguma situação, alguma coisa aconteceu que eles viram que foram enganados ou lesados de alguma maneira, né? Então, mas no comércio eletrônico, é muito mais fácil do consumidor acompanhar isso, eu acho, né? Porque, eu quero comprar a TV tal, vamos dizer. Ele já começa a olhar 2 meses antes. Ele já está monitorando, né? Não adianta tu levantar o preço naquela semana e daí... Porque ele não vai comprar, porque ele já viu que está sendo uma campanha que não é real, né? Então... o pessoal realmente ele olha o consumidor brasileiro, ele olha com uma certa desconfiança para Black Friday por essas questões do pessoal aumentar preço, daí faz a campanha, né, diminui. Não, e sinceramente, quando eu vejo algo assim, Johnson, a 70% de desconto, cara, me vem 2 imagens na cabeça. Primeiro, a questão de qual é a margem de lucro que esse cara trabalha no dia a dia? Se ele consegue dar 70% de desconto nesse momento... De cima para baixo, né? De cima para baixo. E, evidentemente, que ele não está dando de graça, ele está, mesmo assim, tendo lucro em cima. E, segundo, é essa farsa. Querendo ou não, porque alguns fazem isso. Ou seja, não, beleza, vamos supor que você vende o produto a R$100. Só que ali na Black Friday você disse que você vende a 200 e você está dando ali basicamente 50% de desconto, mas continua naqueles R$100. Você está fantasiando um preço que você nunca vendeu para enaltecer um percentual de desconto, que na verdade é isso que você quer chamar a atenção por conta dessa razão. Mas se você compara com os demais concorrentes, você vai ver que aquele preço dele está extremamente dentro de uma realidade que todos praticam, não tem nada de Black Friday. Então, os bons que fazem boas promoções acabam pagando um preço por aqueles que querem ludibriar. Essa que é a palavra. Eles querem enganar. Sim. Quando o pessoal está ficando atento, isso é muito importante. E hoje, assim, eu sempre digo, ninguém faz milagre no mercado. Exato. Não existe. Ou tu vais realmente trabalhar com uma promoção, um desconto de um produto que tu não vais mais trabalhar. Não, isso aqui está me atrapalhando. Eu quero tirar da minha loja isso aqui. É uma situação. Mas, se não, cara, ninguém faz... O fornecedor é o mesmo, a condição de pagamento é a mesma que tu estás comprando para revender. Então, realmente, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, tu tem que ficar ligado nessas situações, né? Mas, como eu falei no começo do mercado digital, tu vê muito aventureiro nesse mercado, tá? Tu vê muita gente que daqui a pouco não vai estar ali vendendo, porque o que eles ou não vão te entregar a mercadoria, né, alguma coisa, ou o fornecedor lá não vai receber. Tem muita coisa que realmente é um mercado de ninguém, quase. Muita coisa ali realmente tem que ser revista e um pouco mais de perto nessa questão, né? É isso, Edinho. Esse nosso querido amigo Johnson mostra porque um comércio tão tradicional se estabelece, se mantém tantos anos. Com certeza uma perspectiva de muitos mais anos pela frente, porque deu para ver, nós falamos aqui de diversos assuntos, de A a Z,
e trouxe aí toda a garantia de competência, de gestão muito próxima à realidade. Fica a dica, principalmente para quem está nos assistindo, a questão de estar acompanhando o seu negócio a cada dia, a cada momento, negociar, ele colocou por várias vezes aqui, olho no olho, próximo ao fornecedor. Aliás, tivemos aqui, inclusive, já relatos de fornecedores que hoje só querem vender pelo WhatsApp, só fica aquela questão de tirador de pedido, e o Johnson deixou muito clara a importância de realmente ter um grau de confiabilidade, de estar presente, de estar olhando frente a frente, fazendo a melhor negociação, porque isso vai respingar no cliente, vai trazer realmente as promoções válidas, e isso é que vai dar solidez ao negócio. As pessoas confiam, porque sabem que a negociação ela é realizada de forma honesta, e, evidentemente, a solidez está conquistada pela tradição e vai passando de geração em geração. Essa é esse bom, Edinho. Fantástico, né? Cumprimos com o nosso papel de trazer mais um segmento diferente e, sobretudo, uma empresa diferente, até porque ela viveu e venceu o mais desafiador barreira que existe, que é a prova do tempo. Né? Tá 30 anos aí, firme e forte, passou por diversas crises do mercado, troca de moeda, inflação, pandemia, e está aí firme e forte, se reinventando a cada dia, crescendo, prosperando. Então é um exemplo gigante para você que nos segue, para você que pensa em empreender, para você que tem o seu negócio. Está aí um exemplo fantástico. Espero que você tenha gostado. Na próxima semana vai estar conosco o Sebrae, e o Sebrae vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quantas empresas quebram no Brasil por ano, quantas abrem. Então a Tecibom passou por essa prova do tempo e foi um grande exemplo para você. Agradecer essa enorme audiência. É para você que a gente faz esse programa, é por você, então continue nos mandando mensagens, sugerindo convidados, sugerindo perguntas. É para você que a gente quer trazer esse conteúdo gratuito para você empreender cada vez mais. Lembrar do nosso parceiro Master, Melhores Imóveis. Pensou em comprar, vender, alugar? Procura o Jason, procura o Diego. Melhores Imóveis BNU no Instagram. Eles têm a melhor oferta para você. E também lembrar que a gente está com o nosso Media Kit. Você quer botar sua marca no topo? Venha conosco. A gente tem a aparição para você, tem o melhor Media Kit. Você vai estar na nossa rede social, vai estar aqui conosco no programa, possibilitando um conteúdo gratuito. Aí, para quem está buscando empreender, um público exatamente qualificado, um público que cada dia cresce. Então, você quer vincular sua marca conosco, tem a melhor proposta para você. Chame a gente no inbox que a gente conversa, né, Sheila? É isso? É isso aí, nos chame lá no inbox e aproveite para seguir o nosso Instagram, no Topo Oficial, o Facebook também, para ficar sempre por dentro da nossa agenda. Como o Edinho citou, na semana que vem a gente tem o Sebrae, então tem lá a programação. Na quarta-feira, todas as quartas-feiras tem um episódio novo no ar, e você acompanha lá no YouTube com o canal no Topo Podcast ou escuta em qualquer plataforma de áudio. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Querido amigo Johnson, então câmera e microfone para suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a tua participação, muito especial, de verdade. Pudemos abordar aqui com a tua experiência vários pontos que com certeza são muito importantes para todos que estão nos assistindo. Mostrasse toda a tua bela história, a história de família, a história de um comércio, de um estabelecimento que é muito bem estabelecido, que é muito bem conceituado pela comunidade. Receitas do sucesso que mostram por que vocês estão há tanto tempo no mercado. E que Deus abençoe, que vocês possam ter muitos mais anos de sucesso e a gente possa continuar aplaudindo toda essa tua bela gestão. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado, Mazinho. Obrigado, Edinho, Sheila. E só dizer aqui para terminar, espero que tenha contribuído, né, com as pessoas que estão nos assistindo, quem quer empreender, quem quer começar, né, e sempre com aquela ideia. É muito trabalho. Quem quer empreender realmente tem que estar preparado para arregaçar a manga. Não pense que tu vai ficar sentado numa cadeira atrás de uma escrivaninha e não vai dar certo, tá? Tu vai ter que realmente arregaçar a manga, que os desafios são enormes, tá? Tanto em todas as áreas da empresa, né? Então, realmente... mas para quem gosta, faça o melhor, da melhor maneira possível, né? Sempre com amor naquilo que tu vai, né, empreender, fazer. E no âmbito, tu vai ser empregado, tu também vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar ao máximo, né? Então, muda um pouco, são as preocupações daí, né, que tu vai ter na tua empresa, né? De é salário de funcionário, é imposto, ou é aluguel, então muda um pouco isso, mas a dedicação vai ter que te dedicar em qualquer ramo que tu vai, seja funcionário ou seja patrão, né?
a incomodação vai ser um pouco maior, mas vale a pena. Vale a pena empreender e eu acho que esses 30 anos, realmente, como eu falei antes, foi um aprendizado muito grande, que eu vou levar para o resto da vida, né? Tanto de elo com clientes, de experiências que a gente troca com fornecedores, com amigos. Então, realmente vale muito a pena. É muito legal isso aí. Maravilha. Tá? Parabéns mais uma vez pelos 30 anos. Valeu. Obrigado. Um abraço a toda a família Tecibom. Obrigado a você que esteve conosco mais uma vez acompanhando esse episódio, acompanhando toda a nossa série. São várias entrevistas, são vários segmentos, empresários, pequenos empreendedores, pessoas estabelecidas em Blumenau, em toda a nossa região, que trazem aqui, dedicam um pouquinho do seu tempo para trazer a você a melhor informação. Esse é o Topo Podcast, conosco, compartilhando, curtindo, indicando convidados, quem você quer, né, assistir aqui no episódio, quem você quer que esteja aqui conosco. E como foi bem lembrado aqui pelos colegas, no próximo episódio vai estar a gerente regional do Sebrae. Vamos comentar muito sobre as práticas do empreendedorismo, o que é empreender no Brasil, os números que isso representa, o que as empresas quebram com tão pouco tempo de existência, quais são os desafios para passarmos exatamente por esses, né, ditames aí em relação ao segmento. Então, venha conosco, esteja conosco, você vai estar no topo, vai estar muito bem localizado sempre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu!